depois das notas de R$ 200 da semana passada, ele está de volta, ainda sem o duzentão, né, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. É um prazer estar aqui novamente. Infelizmente, Daniel, a nota aí tá para sair e nem o sinal dela por perto. Mas vamos esperar para ver se aparece. Por enquanto, a gente tem que se contentar com a onça, porque o peixe está difícil. É verdade. Se duvidar, nem até a onda está correndo da gente. Mas a gente vai aí na correria atrás desses maravilhosos seres aí, por assim dizer, dessas cédulas. Mas vamos aqui ao nosso papo cabeça de hoje, trazendo aí, com certeza, mais informações. Vamos começar com o que, Gabriel? Daniel, a gente vai tratar de três informações. Hoje a gente vai começar falando sobre os fundos cambiais. Para quem já deve ter falado em casa de campo, vai ter uma noção prévia sobre o que eu vou falar. E para quem assistiu o nosso episódio que a gente falou sobre fundos imobiliários, pode juntar as coisas e vai ter uma ideia. Fundos imobiliários, a gente tem um grupo de empresas envolvidas no ramo imobiliário. Já o fundo cambial, ele é simplesmente uma cesta que tem empresas que têm as suas cotações pautadas em moedas fortes, principalmente o dólar e o euro. É até que eu vou citar no final como uma das cotações. Então, o fundo cambial ele tem uma cesta de moedas que ele faz a mesma coisa que o Bovespa, ele te entrega uma média. Então, quando você vai analisar um fundo cambial, você não pode analisar, por exemplo, as cotações passadas e dizer que ele teve um lucro muito grande ou uma perda muito grande, porque ele te entrega a média. Então, médias são boas, mas às vezes enganam. Que às vezes você quer pegar uma média, mas você quer pegar uma moeda específica, aquela moeda específica teve aí uma queda ou um crescimento muito grande. Então, médias são boas? Sim, mas analise preços, cotações em separado, unitário. E o ideal dentro dos fundos cambiais é você analisar principalmente o dólar, que ele tem uma variação mais agressiva, por assim dizer. A gente já comentou algumas vezes aqui como é que varia até em um dia ou até em um ano, quando a gente citou, se eu não me engano, no mês de junho, o dólar em um ano tinha aumentado 36%. Então, vamos direto ao ponto. Fundo cambial, ele é para ter lucro, exatamente? Você consegue ter lucro com ele? Não exatamente, porque ele é baseado na valorização ou desvalorização do dólar, como eu falei. As cotações são relacionadas ao dólar. Então, ele só varia se o dólar variar. Como que você pode usar o fundo cambial? Por exemplo, uma empresa ela tem uma dívida. Essa dívida ela é em dólar. Só que, se, por exemplo, o dólar tiver uma disparada, essa empresa ela é uma empresa brasileira, ela recebe em reais e ela paga essa dívida em dólar. Se o dólar disparar, a dívida dela automaticamente aumenta. Então, o fundo cambial seria uma forma de segurança. A empresa ela compra ações em fundo cambial que, se o dólar disparar ou se o dólar cair, não vai fazer diferença nenhuma para ela, porque ela tem um valor em dólar. É até interessante ressaltar isso. Quando você investe em fundos cambiais, você não tem um lucro, um juros ou dividendos como você tem nos fundos imobiliários. Você tem um valor em dólares. Então, independentemente se o dólar valorizar ou cair, você continua tendo aquele X valor em dólares. Se você quer, por exemplo, quer fazer uma viagem, mas você está preocupado de até lá o dólar valorizar, você tem a opção de investir também em fundos cambiais. Você compra aquela quantidade que você está ali planejando para poder usar na viagem e você não corre o risco de ter que gastar mais por cada variação do dólar. Mas é aquela história da faca de dois gumes. Você se previne para valorizações do dólar. Mas e se o dólar cair? Seria vantagem você não ter comprado. Então, entra aí mais uma vez a volatilidade do mercado. Você tem que ser bem analista, tem que ver todas as possibilidades. E a recomendação, se você for viajar, é mais recomendado você comprar mesmo a moeda e ter guardado. E para viagens curtas, não vale muito a pena o fundo cambial. Ele é mais para quem vai passar temporada, para quem vai, por exemplo, fazer um intercâmbio, ou para quem vai reconhecer o terreno, digamos assim, como fez o nosso querido Luciano em Portugal antes de se mudar de vez. É interessante você ter essa pegada. E, como eu falei, isso é bem rápido essa explicação. Agora, partindo para o nosso próximo tema, falamos em programas passados sobre a reforma tributária. Infelizmente, não foi decidido nada ainda,
mas temos notícias que o presidente da Câmara dos Deputados, ele pretende que ainda esse ano, de 2020, seja votado se vai aprovar ou não a reforma por uma questão de interferência nas eleições da presidência em 2022. É aquela questão de interesses políticos, eu só voto se você me der tal benefício, aquela coisa toda que, infelizmente, não é nenhuma novidade. E atualizando aí sobre as cotações, eu falei no começo, exatamente hoje, no nosso programa, dia 22 de agosto, exatamente há um mês, as cotações tanto do dólar quanto do euro estavam bem controladas. O dólar estava na faixa de 5,12 e o euro estava na faixa de 5,92. Só que isso no final do mês. Ele pegou o final do mês tendo uma crescente e resolveram pegar um embalo. Agora o dólar está na casa dos 5,50 e o euro está lá na casa dos 6,60 aproximadamente. Ó. O maior crescimento aí foi basicamente do euro. Isso quer dizer que a nossa economia está encolhendo, está diminuindo? Não necessariamente. Pode considerar que a nossa economia está estagnada, mas as outras economias estão se recuperando mais rapidamente, porque o dólar você tem os Estados Unidos, que é uma potência, e o euro você tem a zona do euro, que são vários países. A gente tem um exemplo de Portugal, que o nosso Luciano já falou que está voltando tudo ao normal. E, Gabriel, mas se tratando de Brasil, só de estar estagnado, a gente já fica um pouco aliviado. Sim, sim. Porque Se for entre perder nada e perder alguma coisa, é melhor não perder nada. Então, se pelo menos está parado, tá bom. Sim. E até sobre o PIB, as expectativas do PIB melhoraram para o próximo ano. Ainda são expectativas negativas, mas estão melhorando. Então, à medida que, ponto crucial que a gente pode dizer é a saída da vacina. Então, à medida que sair a vacina, se normalizar a pandemia, vai voltar o comércio, circular dinheiro, aumentar as vagas de emprego. Então, o que está atrasando o Brasil a voltar mesmo, até pegou aí essa maré péssima, que já estava essa crise de 2015, aí engatou pandemia. Então, para poder voltar a engatinhar como ele estava, é controlando a pandemia. Mas a gente vê que aos poucos, sim, o Brasil tem tomado medidas, como a gente falou no programa passado, que é a nota de 200, e aos poucos a gente está conseguindo aí se recuperar, se restabelecer. E uma coisa importante também, você falou da reforma tributária, rapidamente, né? O Paulo Guedes, mesmo tendo aí muitas especulações e pressões, ele voltou essa semana a afirmar que vai se manter no governo. Ele disse que ele confia em Bolsonaro e que Bolsonaro confia nele. Que casamento perfeito! É um exemplo aí de casamento. Então, tá aí, a gente percebe que tá tudo certo lá com o posto Ipiranga do governo federal. Tem aí, aparece também, daqui a pouco está chegando, o auxílio vai continuar até dezembro, então aí os gastos estão acontecendo. Mas, Gabriel, até voltando aí em relação à economia estar estagnada, eu estava vendo que os índices de desigualdade no Brasil, nesse ano aí, com o auxílio emergencial, assim, atingiram as menores taxas da história. Então, isso também é positivo, né? Sim, com certeza. Você falou a questão dos gastos, aí, retomando um pouco. O presidente está achando que 600 é muito, mas que 200 é pouco. Então ele está buscando aí um meio termo, talvez um 300 ou um 400. Em relação à desigualdade, está circulando, eu vi a notícia, se eu não me engano, na Alemanha, isso talvez esteja circulando aqui no Brasil também, que é a implementação de um salário base para todos, para todos. Não estou dizendo salário mínimo. Por exemplo, uma pessoa que é empregada tem um salário mínimo, mas um salário base para todas as pessoas, independente de formação, de emprego, que talvez, se isso for bem implementado, que hoje em dia não é só a questão de ser implementado ou não, é questão de ser bem implementado, não ser encontrado uma forma de burlar para poder conseguir vantagem. Então, se conseguir ser bem implantado, creio eu que sim, vai ajudar muito a combater a desigualdade que é um dos males que assola o nosso país hoje. Sim, e até no Brasil esse projeto aí tem, tem a chance, né, de ser chamado de Renda Brasil. Vai ser provavelmente batizado de Renda Brasil. Parece até que vão substituir Bolsa Família, vai implementar tudo em uma coisa só. Sim. Então a gente vai aguardar os próximos passos.
E tem também, enquanto isso, né, a questão do teto de gastos, né? Se o governo vai estourar o teto de gastos no ano que vem, porque esse ano estamos aí em ano de pandemia e tal, e autorizado. Agora, a grande questão aqui é o teto de gastos do ano que vem. Vale lembrar que isso foi um motivo que pitimou a ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Então, tem ali essa pressão, né? E com o Sim. Paulo Guedes saindo, o governo ia perder uma força, mas ao que parece, ele vai continuar aí. Vamos aguardar. O Se Liga Show está aqui para acompanhar tudo de perto e no sábado a gente traz o resumo do que vem acontecendo. Daqui a pouco tem Davi hoje só com coisa polêmica. Eu não quero nem. Aliás, eu quero ver, porque eu estou exaltado também. É muita. Gabriel, eu vou até fazer uma deixa aí por causa de Davi daqui a pouco. Você sabia que na China, o berço da pandemia em Wuhan, está tendo festa, teve festa aí essa semana, e a OMS faltou pouco bater palma? Dá para entender isso? Caraca. É, a gente vê que está tendo até, como podemos dizer, celebridades brasileiras que apoiaram tanto aí o isolamento e estavam fazendo aí shows e festas. Então, Daniel, é melhor não comentar. Verdade. Pena que Jéssica Xavier, vou dar até um abraço para ela, está se recuperando lá, não veio hoje com novidades no ao vivo para nos falar disso, que hoje eu queria falar de Anitta. Já que você falou aí, eu falo o nome. Eu queria falar, porque ela estava na Itália, fazendo show lá. Mas é aquela história, vocês fiquem em casa que a gente vai ganhar o dinheiro. É assim que está acontecendo. Né? A OMS quer fazer o mundo de otário o tempo inteiro, não tem nenhuma perspectiva, só sabem dar más notícias. Você pode observar. É só isso. Mas eu vou parar de falar, que eu estou ficando muito alterado, o programa tem que continuar. Mas, Gabriel, é isso. É complicado, né, Gabriel? Você aí que está ligado na economia, mas a economia é casada com a política, é complicado. Sim, com certeza não. A gente já falou das interferências que a política traz na economia e o Paulo Guedes, ele é um pilar muito importante no governo atual. Então, se ele por um acaso saísse do cargo que ele ocupa, você poderia esperar com certeza uma variação muito grande aí nas cotações, principalmente em relação ao dólar, ao euro e outras cotações no país. Então, mais uma vez a gente vê o quanto isso interfere na parte econômica. Tá aí. E só para poder encerrar aqui o seu quadro, antes de você dar aí a sua consideração final, já que a gente falou de Luciano, eu disse na semana passada que ele ia voltar hoje, mas com Portugal tá tudo lá bombando, né? Tá complicado da gente conseguir aqui falar com o nosso correspondente, mas se Deus quiser, sábado que vem nós vamos conseguir bater um papo com ele para matar a saudade e saber como que anda a vida lá em Portugal. Fala, Gabriel. Daniel, como consideração final, eu posso trazer que a gente está trazendo aqui sempre pautas relacionadas à economia, que é a ideia do papo cabeça, mas eu peço, né, ao público que não se limite ao que está aqui, porque a gente traz, como eu posso dizer, o título apenas e explica por cima, passa a ideia, mostra vantagens, desvantagens, pontos. Então a gente pede que o público, se realmente tem interesse nesse tema, que se aprofunde. A gente já trouxe aí fundos imobiliários, que eu vejo como um investimento mais seguro, de muita valia, muito vantajoso. Trouxe agora os fundos cambiais. Então a gente pede aqui que vocês se aprofundem até para uma técnica que eu venho batendo bastante, que é a educação financeira, que vem faltando tanto ao brasileiro. E, se puderem também, vão lá no meu Instagram, o Gabriel Nogueira Real, e também aqui nos comentários da nossa live, e deixem sugestões de próximos temas que a gente pode estar trazendo. Perfeito, a cabeça está bem bacana. Começou lá no Se Liga na Fita. A gente começou falando de marketing digital e está aí entrando nesse universo da economia que está bem interessante e é legal porque a gente está vendo que a economia é um universo vasto e dá para transitar em diversas áreas. E Sim. a gente vai aqui mesclando você aí, as semanas vão passando e vai trazendo os temas cada vez melhores. Então é isso, Gabriel. Um abraço. Eu vou te liberar porque você tem que continuar operando o programa daí, e se deixar eu me empolgo e falo aí demais, daqui a pouco tem Davi também, então essas polêmicas aqui, o bom é que aqui tem de tudo, né? Se Liga Show é isso, tem polêmica, tem música, tem hora para descontrair, é o Se Liga Show. Sim, é como você fala, revista eletrônica diversificada, então tem para todos os gostos.
Tá certo. Abraço. Abraço, Daniel. Continua aqui operando e apareça nas telas semana que vem. Valeu.